eram de se apropriar das riquezas que o comércio, principalmente o comércio ligado ao Novo Mundo, produzia. Como assim? Como funcionava uma denúncia na Inquisição? Por exemplo, se eu visse um cristão novo começar a enriquecer e pouco importava se ele era realmente cristão ou se ele era um falso cristão, isso era um detalhe, eu podia fazer uma denúncia. Uma vez denunciado, ele ia a julgamento. Se por acaso ele fosse condenado, e bastava uma única pessoa denunciar, e podia ser feita uma denúncia sem nenhuma prova, o que acontecia com o pobre do cristão novo? Ele ia a julgamento, na maior parte dos casos, eles eram condenados. Os inquéritos do Santo Ofício, eles não eram absolutamente confiáveis, em geral, todos os interrogatórios aconteciam debaixo de tortura. Ou a pessoa era torturada com a tortura de polé, que é ficar amarrado, ser içado a uma altura de mais ou menos 3 metros e projetado contra o chão, ou então a tortura do potro, que era você ficar amarrado numa espécie de um tronco e ser esticado pelas extremidades. Eram assim que eram feitos os interrogatórios no Santo Ofício. Isso acontecia lá em Lisboa. Muito bem. E se essa pessoa, quando ela era condenada, em geral, era condenada à fogueira, à morte, e essa forma de matar era extremamente perversa e cruel. Em geral, quando a gente pensa que alguém morria na fogueira, as pessoas têm uma certa imagem que havia uma quantidade absurda de lenha e que a pessoa morria queimada rapidamente. Mas em Portugal não era assim que acontecia. O fogo ele nunca ultrapassava a linha do joelho, era fogo brando, fogo baixo, a pessoa não morria torrada. A pessoa morria assada. A única opção que era dada ao pobre coitado que ia morrer queimado era que, momentos antes da fogueira ser acesa, eles o carrasco perguntava ao pobre coitado que ia morrer se ele gostaria de morrer pela lei de Moisés ou pela lei de Jesus. Aqueles que falavam pela lei de Jesus tinham uma morte mais rápida. Aqueles que queriam morrer na lei de Moisés morriam, como eu já acabei de dizer, assados com fogo só até o joelho. Uma morte dessa poderia durar dependia do vento, das condições climáticas, mas essa tortura poderia durar até 3, 4 horas. Muito bem, então o que acontece? Você tem esse falso inquérito. Então, a Inquisição, na verdade, é uma maneira pela qual a Igreja e parte da nobreza, e por que parte da nobreza? Porque a Inquisição vai dar emprego a vários nobres que estão quebrados e estão falidos. Esse tipo de emprego que eles davam, eles eram chamados de familiares, tá? E o que eles faziam? Eles apenas faziam denúncias, eles espionavam a vida de outros. Então, quando você faz uma denúncia que um cristão novo, na verdade, ele não abraçou verdadeiramente a lei do Senhor, uma vez que ele é morto, toda a riqueza dele passa para a Inquisição. E da Inquisição, indiretamente, para a nobreza. Tá? Só que no Brasil, praticamente nos 100 primeiros anos, tá? Tanto marranos quanto cristãos novos começam a vir povoar o nosso continente. Tá? Quando o Santo Ofício vai chegar no final do século XVI, eles já estão profundamente enraizados no nosso país. E o mais interessante, o mais curioso, é que importantíssimos autores que estudaram a questão dos cristãos novos no nosso país, eles vão dizer a seguinte coisa, que aqui o cristão novo, quando chega, ele começa a se miscigenar. Ou seja, os homens judeus, cristão novo, que chega no Brasil, ele casa ou com uma índia ou com uma negra. E assim vai se dando um processo de assimilação, tanto religioso quanto racial. Existem aqui, principalmente no Nordeste, no Brasil, uma certa herança de palavras, de gestos, de expressões que vem diretamente dessa época e vem um pouco também indiretamente até do hebraico. Em português é muito comum a gente usar a expressão passar a mão na cabeça. Isso é uma tradução literal do hebraico. Isso é uma tradição hebraica, inclusive, de você perdoar. Além do mais, aqui no Nordeste, em certas regiões no interior, você tem expressões espanholadas, como falar mucho, como falar arriba, como falar que hay água, por exemplo. Tá? Isso é uma tradição que vem exatamente desse tempo. O que acontece é que no final do século XVI, a Inquisição ela vem para o Brasil, ela começa a atuar na parte mais norte, no atual Nordeste, Pernambuco, ela vai estar em Pernambuco, ela vai estar na Bahia, ela vai estar no Maranhão e lentamente ela vem descendo e na medida que ela vem descendo em direção ao Sudeste, ao Rio de Janeiro,
ela vem vindo fazendo estragos. As denúncias são as mais tolas possíveis, são várias pessoas que vão caindo nas malhas da Inquisição. Tá, no Rio de Janeiro, no início do século XVIII, tem um grande caso. Você tinha toda uma comunidade de cristãos novos que viviam no recôncavo guanabarino. O mais famoso deles todos é Antônio José, o judeu, que era autor de obras teatrais, que depois vai morrer em Lisboa. Esse é até um caso de um que parece que realmente tinha abraçado de forma honesta o catolicismo. No Brasil, o único lugar que conseguiu escapar ao avanço, à ganância do Santo Ofício, da Inquisição, foi São Paulo. Em São Paulo, lá em cima, estou falando do Altiplano, onde fica Altiplano é a forma de falar, estou falando do Planalto Paulista, onde fica a cidade de São Paulo. Ali o Santo Ofício nunca foi perturbar a vida de ninguém. Nova York, Buenos Aires e São Paulo são as 3 grandes cidades das Américas aonde a Inquisição não molestou a comunidade judaica. E ela pôde conviver com as outras comunidades religiosas num clima de liberdade religiosa que o mundo novo prometia. Mas o mais interessante dessa história, eu acho que o Brasil é um país singular e particular nesse sentido, que atualmente isso tudo virou história e atualmente não faz a menor diferença no nosso país de você ser espírita, católico, cristão, ou ser mesmo membro de uma igreja evangélica. O Brasil hoje parece ser um grande oásis para todas as religiões. E esse é a melhor parte dessa história.